Fala galera, vamos finalizar aqui então nossa aula semanal, tá bom? Com as leis de Newton. Considere esses rabiscos, tá? Vamos falar então das leis de Newton. Primeiro, Sir Isaac Newton, ele foi considerado Sir aí pelas contribuições que ele fez para a ciência. O cara desenvolveu o cálculo diferencial integral, como nós já conversamos sobre isso. Desenvolveu boa parte da filosofia. Enfim, o cara fez aí uma contribuição enorme para a humanidade. Então, aí o pessoal lá do Reino Unido resolveu dar esse título para ele aí de Sir Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727, tá? O Isaac Newton, ele escreveu aí 3 leis. Hoje nós só vamos falar da primeira e da terceira. Ah, professor, e a segunda? A segunda nós vamos falar mais para frente, porque o livro de vocês dividiu, né? Separou tanto a força de tração quanto a segunda lei de Newton num livro apenas, né? Num livro único. Então nós vamos falar só da primeira e da terceira, tá? A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. Beleza? O que é então essa palavra inércia, né? Inércia é uma tendência, eu grifei aqui, pessoal, porque muitas questões trazem uma pegadinha e falam que inércia é uma força, isso já pode, né, desconsiderar esse item aí, porque inércia, na verdade, é uma tendência natural dos corpos a se oporem às mudanças de velocidade. O que a gente está querendo dizer? Né? Que é o enunciado das leis de Newton. Em outras palavras, se um corpo encontra-se em repouso, este tende a permanecer em repouso, mas se este corpo já estiver em movimento, este tende a permanecer em movimento. Então, o Isaac Newton escreveu exatamente isso aqui, ó. Veja bem, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Se ele está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme. Onde você pode ver isso? Então, imagina aí que você está viajando aqui, ó, de carro, né? A uma velocidade de 100 km por hora e você precisa fazer uma curva, né? Porque a pista tem uma curva. Com certeza você vai se lembrar de que durante essa curva você foi jogado contra uma das paredes do carro, né? Por quê? Por conta da sua inércia. Você tem a tendência de continuar andando, mas o carro está tentando fazer essa curva aqui. Eu coloquei esse desenho. O que é isso aqui? Isso aqui seria o banco do carro e isso aqui seria você sentado. Olha que magrinho. Então, o que tem a ver isso com a parada inércia? Esse cara aqui, ó, que é o encosto de cabeça, ele tá no carro para poder te bloquear contra a inércia. Por exemplo, nos carros antigos, nos Fuscas, por exemplo, né, não tinha encosto de cabeça. E aí a galera sofria acidente e tinha muita fratura aqui no pescoço. Por quê? Porque por conta da sua inércia, imagina que vai vir alguém e vai bater aqui atrás do seu carro, ó. Então, ele vai jogar o banco está grudado no carro, então o banco vai para frente, né? A sua cabeça vai tentar ficar onde estava. E aí esse encosto aqui, por estar pertinho da sua cabeça, vai amortecer isso tudo e você não vai ter essa fratura aqui na sua cabeça, não vai querer virar. Uma outra coisa que bloqueia a sua inércia é o cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é extremamente importante, por quê? Porque imagina uma colisão frontal. Então, alguém vai vir aqui e vai bater no carro frontalmente. A tendência do seu corpo é continuar andando, se o carro estiver andando, né? Mas o cinto de segurança, que estaria aqui te envolvendo aqui, ó, vai segurar a sua inércia, beleza? Por que é importante? Porque se não tiver o cinto de segurança, você vai bater a cabeça no painel do carro, né? Vai te causar uma fratura aí. E se eu fosse traduzir tudo isso aqui para matemática, o Newton escreveu isso, né? Então, o que é a primeira lei de Newton? Ele fala o seguinte: se a força atuante sobre o objeto, né, a força total, a força resultante sobre o objeto for zero, com certeza esse objeto ou vai estar em repouso, tranquilo, maneiro de entender, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, tudo bem? Então sempre que eu tiver em movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças vai ser zero sobre o cara, ou se eu tiver em repouso também vai ser zero essa resultante aí, beleza? Vamos então para a terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, beleza? Então, o que fala a terceira lei de Newton? Ele fala assim: para toda ação, que é uma força, né? Ação aqui está falando força, existe uma reação, uma outra força, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários, e o que é mais importante, em corpos distintos, ou seja, em corpos diferentes. Eu coloquei esse desenhozinho para representar exatamente isso aí. Então, ó, eu fiz uma linhazinha auxiliar assim, ó, né? Uma direção, e aí eu coloquei uma mão exercendo uma força sobre uma parede. Então, esse cara aqui é o vetor força do dedo na parede e a parede, por sua vez, responde, né? Exercendo a mesma força, só que para o outro lado e em outro objeto, tá bom? Então, a força de reação está no dedo e a força de ação está na parede. Graças a Deus, né? Porque se as duas fossem no mesmo objeto, ia dar zero essa resultante e o objeto nunca ia se mover, né? Diferente, por exemplo, da força normal e da força peso.
onde muita gente confunde aí uma força normal e a força peso sendo um par ação e reação. Não são, por quê? Porque a força peso está no objeto e a normal também está no mesmo objeto. Então elas estão no mesmo objeto, né? Contrariando aqui o enunciado da terceira lei de Newton. Então Newton veio aqui e fez essa afirmação, que é verdadeira. Então a ação tem o mesmo módulo da reação, certo? Beleza. Aí esse símbolozinho aqui está representando exatamente isso aí. Então, por exemplo, lá quando a gente falou sobre a força peso, eu fiz esse desenho aqui, ó. E aí eu coloquei 2 valores de P e não expliquei. Então, essa força aqui, esse vetor que está nessa massazinha M aqui, é a força que a Terra faz na massa. E cadê a reação? A força que a massa faz na Terra. Mas por que então que a Terra não vai de encontro à massa? Porque a Terra, como tem uma massa muito grande, tem uma inércia muito grande. Então ela tem uma tendência muito grande de permanecer na sua posição. Diferente desse objeto aqui que tem uma massa muito pequenininha. Beleza, lindos? Tamo junto, vou fazer uma bateria de exercícios para vocês trabalharem bastante. Os próximos vídeos eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Para vocês entenderem como é que faz um exercício ou outro. E qualquer dúvida que você tiver, é só falar com o tio Michel aí, tá bom? Tamo junto, um abraço.